Amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu identificar aqui quem é que está nos visitando essa noite. Nós temos aqui alguém que ainda não conhece o nosso lounge, não recebeu aqui uma sacolinha, uma lembrancinha como essa. Se você é essa pessoa, você só vai levantar a sua mão para mim, sentado aí no seu lugar. Você que ainda não recebeu uma lembrança como essa, levante a sua mão só para que você possa receber, ok? Aqui tem um convite. Aqui tem um convite para você, ao final desta reunião, ao final deste culto, você conhecer o nosso lounge, ok? Conhecer de uma forma bem rápida um pouquinho mais da semente e permitir com que essa igreja, essa casa, conheça um pouquinho mais de você também. Amém? Muito bem, sejam todos muitíssimo bem-vindos mais uma vez. Obrigado porque vocês vieram. Quem está nos assistindo em casa também, que Deus possa abençoar a sua vida essa noite de uma maneira poderosíssima, poderosíssima. Que Deus fale aos nossos corações mais uma vez. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Nós seguimos aqui naquele mesmo tema, um novo olhar. Nós falamos sobre isso na semana passada, não é verdade? Quem esteve aqui? Falamos que quando Deus é adicionado à nossa história, quando Deus é adicionado na circunstância, em qualquer circunstância da nossa vida, a nossa forma de ver qualquer situação muda, ou pelo menos deveria mudar, né? Pelo menos deveria mudar, que nós passamos a ter um novo olhar acerca daquela mesma história, quando Deus é adicionado nela. Amém? A circunstância, a situação muda completamente. Falamos em como a Bíblia enxerga as impossibilidades, como a Bíblia, está sobrando alguma coisa aqui, viu? Um pouquinho alto. Como a Bíblia enxerga as dificuldades. E nós aprendemos que para Deus não existe impossível. Amém? Falamos disso também semana passada, não existe impossível para Deus. E que nós devemos mudar a nossa forma de enxergar as coisas, não só as dificuldades, mas também os desafios que nós temos. Devemos mudar a nossa perspectiva de olhar para o problema, mas também de olhar para os desafios, para os nossos projetos, para os nossos sonhos, enfim. E quando nós fazemos isso, nós citamos aqui vários exemplos, né? Vários exemplos, vários personagens bíblicos, e faremos isso novamente hoje. Mas quando você muda o seu olhar diante das situações mais diversas da sua vida, algo precisa acompanhar essa mudança de olhar. Não basta você mudar o olhar, a forma de ver a situação. Eu diria que isso é o primeiro passo. Porque se, dissemos isso também, se nem você acredita que é capaz, quem é que vai acreditar em você? Se você mesmo não acha possível, quem achará possível? Então, a partir disso, a partir de que você acredita, a partir de que você mudou o seu olhar, adicionou Deus na sua história, adicionou Deus na sua vida, junto com isso, algo precisa acompanhar essa mudança de olhar, que são algumas ações ou atitudes. A sua postura também tem que mudar. Você concorda que muitas vezes pequenas ações são capazes de produzir grandes resultados? Quem concorda com isso, levante a mão, vou perguntar de novo. Você concorda que muitas vezes pequenas ações são capazes de produzir grandes resultados? Amém. Eu também concordo com isso. Eu também concordo com isso. Nem sempre eu enxerguei exatamente assim. Certo? Nem sempre eu enxerguei exatamente assim. Já convertido, uma época da minha vida, eu entendi que realmente para grandes coisas acontecerem... Deixa eu só ajeitar meu cinto aqui. Pronto. Para grandes coisas acontecerem, eu achava que tinha que acontecer realmente algo assim, sobrenatural, algo grandioso, algo feito através de pessoas extremamente capazes, enfim. Só que, na verdade, a Bíblia é cheia de situações que não corroboram com isso. E não é que isso também esteja errado. Mas isso, às vezes, torna a mudança, ou torna a conquista, deixa ela muito distante da gente. Fica muito distante do nosso mundo. Fica muito distante da nossa realidade, muitas vezes.
E não é que o sobrenatural não exista, é lógico que ele existe. É lógico que ele existe. Amém? Mas, por exemplo, imagine você que tem problemas financeiros. Se você é uma pessoa, é um ser humano, você já teve, tem, ou infelizmente terá em algum momento da sua trajetória algum tipo de problema financeiro. Seja grande, seja pequeno, ok? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Até quem tem muito dinheiro tem problemas financeiros também para resolver. Todo mundo tem. Normalmente, quando nós temos problemas financeiros, a gente ataca ou quer atacar o problema de que forma? Na entrada. Se você está com um problema financeiro, você precisa de mais dinheiro. Ok? Com mais dinheiro, você resolve o problema. Não é verdade? Parece simples, mas não é. Por quê? Porque essa questão do mais dinheiro não está sobre seu domínio muitas vezes. Ok? Se você é um empresário, nós temos empresários aqui, não é tão simples assim faturar mais ou dobrar o seu faturamento de um mês para o outro. É, Silva? Não é simples assim. Ah, minha conta fechou no vermelho, mês que vem eu preciso dobrar o faturamento. Ok, é só isso aí. Não é simples assim. Se você é funcionário de uma empresa assim como eu, mês que vem eu preciso ganhar mais. Experimenta chegar no seu patrão de uma hora para outra, dobre meu salário que mês que vem eu estou precisando. Não funciona assim. Seria ótimo se fosse assim, mas não funciona assim. Isso até resolveria o problema, mas no mundo real não funciona assim. Mas é onde nós queremos atacar muitas vezes. E para resolver um problema financeiro, os nossos olhos, o ideal é que ele esteja voltado para a saída, não para a entrada. Porque a entrada ela não está nas suas mãos, não está sobre o seu domínio, mas a saída está. Aquilo que você gasta, é você quem gasta. Amém? Às vezes a gente fica lutando do lado errado, aí as coisas não acontecem, ou só pioram. Então é mais simples, é mais fácil você atacar a saída, aquilo que você gasta, ok? Eu sei que isso é óbvio, eu sei que isso é lógico, só que muitas vezes não é o que a gente faz. A gente se aperreia, fica louco, né? Para pagar aquele boleto, mas se você não tivesse comprado, aquele boleto não iria existir. E você terá outras oportunidades para fazer de novo, para comprar de novo, para gastar de novo. Se você ficar olhando só para a entrada, você vai viver aperreado. Então olhe para a saída. Está sobre o seu controle, está sobre o seu domínio. Deus te deu essa capacidade. Não é dito isso lá em Lucas? Antes de construir algo, primeiro olhe para ver se você tem como. Para não passar vergonha depois. Deus já nos deu a receita. É só você não fazer. Está na sua mão, pelo menos. Às vezes é difícil renunciar a alguma coisa que a gente quer muito, né? Mas está em nossas mãos, muitas vezes. Outro exemplo, problema na nossa saúde. Está mais do que provado que a atividade física faz bem para a saúde. Amém? Todo mundo sabe que a atividade física faz bem para a saúde. Quanto custa? Não, se você for querer ir para uma academia, você vai ter que pagar, mas você pode ir para uma praça caminhar e não gastar nada. Mas nem todo mundo faz isso. E quando você decide fazer isso? Normalmente é por uma imposição médica. Por alguma coisa que você teve, algum problema. A gente espera o problema chegar, nos alcançar, para depois a gente agir. E quando nós vamos agir, a gente quer o seguinte, olha, eu fui sedentário até ontem, porque hoje eu vou correr 10 quilômetros. Então essa mesma atividade física que lhe ajuda vai te matar. Porque uma pessoa que não faz nada e decide de uma hora para outra correr 10 quilômetros, ela vai morrer. Ela vai ter um treco. Não é assim que funciona. Comece com pequenas ações. Comece fazendo uma caminhada. Depois você começa a correr de leve. Não basta caminhar, tem que mudar também a alimentação um pouquinho, comer melhor. Em vez de você comer 11, 12, 14 fatias de pizza, tem pessoas aqui que comem, viu, irmãos? Comece comendo 8, então passe a comer 8, 7. Até que você vira um ser humano normal e come 3. Amém? Existem pessoas que são anormais, né, Jaran? Amém.
Glória a Deus, irmão. Mas é assim. Meu casamento está em crise. Olha, a gente que lidera casais, ou discipula casais, seja namorados, né? O pastor Alisson, Inside e eu, os casais casados. Muitas vezes, ou quase sempre, a gente só é abordado quando o caldo derramou. Tipo, normalmente, não estou dizendo que é sempre assim, mas geralmente o cara fez besteira e a mulher quer largar ele. Geralmente é o cara, não é ela, certo? Geralmente. E aí a pessoa quando chega até nós para conversar, não, pastor, eu fiz mesmo, eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou assim, sou assado e tal, mas e agora? Não, agora eu quero mudar. Agora eu quero mudar, eu quero ser o melhor que eu puder, que não sei o quê, então eu já quero fazer. Meu irmão, não adianta. Não adianta você querer mudar o mundo de uma vez só. Tua esposa não vai acreditar. Ela está deixando você por uma história. Ela não está deixando você por algo pontual. Ela está deixando você porque você construiu uma história negativa ao longo do relacionamento de vocês. Que muitas vezes durou anos até o caldo derramar. Foi gota a gota, gota a gota. Aí o copo encheu. E você continuou. E aí derramou. Certo? É assim que acontece. Então faça o inverso. Começa a tirar cada gota, cada dia, uma coisa de cada vez, passo a passo. E ela ou ele vai ver no dia a dia a sua mudança. Uma coisa de cada vez. Pequenos passos, pequenas mudanças podem produzir grandes resultados. Só que tem que haver os pequenos passos, tem que haver as pequenas mudanças. Amém? Tem que haver. Em todas as áreas da nossa vida é assim. Em todas as áreas, né? Precisamos de pequenas ações para ver mudanças. Em todas as áreas que você imaginar, inclusive na nossa vida espiritual. Também é assim. O problema é que às vezes a gente confunde pequenas ações com facilidade. E não é isso que eu estou falando. Pequenas ações não quer dizer que vai ser fácil. Amém? Pequenas ações não quer dizer que vai ser fácil. Durante os pequenos passos ou as pequenas ações, vão haver momentos fáceis. Mas não é porque são pequenos que são fáceis. E a gente confunde isso com facilidade. E aí quando se depara com uma dificuldade, desiste. Desiste. Pequenas ações não são fáceis, muitas vezes. Pequenas ações requerem uma decisão muito firme, muita disciplina e muita resiliência. Falamos disso também semana passada. Resiliência, capacidade de suportar pressão e retornar ao seu estado original. Pequenas ações demandam isso. Não quer dizer facilidade. Eu trouxe um livro aqui hoje. Eu li esse livro há alguns anos atrás. E hoje usei parte dele para falar sobre esse novo olhar. Foi escrito por um homem chamado Jim Collins. Embora eu trouxe até para indicar para vocês, viu? É um livro, hoje já é um pouco antigo, Vencedoras por Opção. Não é um livro cristão, é um livro de gestão, ok? Só que o Jim Collins, ele palestra em muitos eventos cristãos. Muitos mesmo. Pelo mundo afora, ok? Pelo mundo afora. Eu gosto muito dele. E esse livro ele foi baseado numa pesquisa de 9 anos com um grupo de empresas. 9 anos pesquisando. Esse livro tem uma sequência, são 3 na verdade, esse aqui é um deles. E ele pesquisa um grupo de empresas fazendo comparativos com outras empresas. Então, é uma pesquisa longa. E não é em cima do que ele acha, é um trabalho científico. É um trabalho científico e profundo. E esse trabalho partiu de uma pergunta simples que ele se fez. Eu trouxe essa pergunta aqui para ler para vocês. Amém? Por que algumas empresas prosperam na incerteza, até mesmo no caos, e outras não? Quando atingidas por eventos calamitosos ou afetadas por gigantescas forças muito rápidas que ninguém consegue prever ou controlar, o que distingue as pessoas ou empresas que têm desempenho excepcionalmente bom daquelas com desempenho fraco ou ruim? Isso
Ele quis encontrar uma resposta para essa pergunta. E ele então desenvolveu essa pesquisa a partir dessa pergunta. Então ele vai explicando porque algumas empresas venceram e outras fracassaram. E ele fala também porque algumas pessoas vencem e outras fracassam. Seja em que área for. Seja em que área for. E percebe-se na leitura que as empresas que vencem não são empresas que fizeram grandes ações, ou fizeram grandes mudanças, ou grandes investimentos tecnológicos. Não são essas, mas sim foram as empresas que fizeram de forma muito disciplinada pequenas ações ao longo de um grande período. Pequenas mudanças, pequenos passos ao longo de um grande período. E aí quando a gente fala da nossa vida, é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Então, assim como domingo passado nós usamos alguns personagens, vamos fazer o mesmo hoje, de pessoas, homens de Deus, mulheres, que através de pequenas ações mudaram a sua vida completamente e tiveram grandes resultados. O primeiro deles é um personagem que eu amo, eu preguei sobre ele alguns meses atrás, se chama Enoque. Eu tenho profunda admiração por Enoque. Eu acho que é um dos personagens mais impactantes que menos se tem escrito sobre ele na Bíblia. Menos se tem. E causou muito impacto. Qual foi a grande pequena ação de Enoque? Qual foi a grande coisa que Enoque fez? A gente poderia pensar, andar com Deus, né? Porque ele andou com Deus. Mas se você ler Hebreus 11:5, vai aparecer aí no telão. Hebreus 11:5. Olha o que diz aí. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Qual foi o pequeno feito de Enoque? Enoque agradou a Deus. Mas Júnior, só isso? A história de Enoque é curtíssima. Quase não tem o que se ler sobre ele. Mas ele agradou a Deus. É só o que a gente enxerga. Enoque, ele agradou a Deus. Ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Parece que ele fez alguma coisa que agradou a Deus. Porque ele foi arrebatado. É como se Deus dissesse, Enoque, você já está tão perto aqui do céu, venha logo para cá. Ele agradou a Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. É o que a Bíblia diz. Ele teve uma pequena ação, agradou a Deus. Mas como eu posso fazer isso? É simples, provavelmente como Enoque fez. Isso que eu vou fazer agora aqui agrada a Deus? Sim, então eu faço. Isso aqui agrada a Deus? Não, não agrada a Deus, então eu não faço. É simples. Mas onde é que eu encontro o que agrada e o que não agrada a Deus? Todo mundo aqui tem uma, ou várias. Amém? Ainda podemos ter. É fácil, é simples, digamos assim, não é fácil, é simples. Às vezes a gente vem numa igreja para Deus falar conosco de forma poderosa e sobrenatural. Eu quero que Deus fale comigo de uma maneira sobrenatural, só que a gente muitas vezes não está fazendo nem o natural. A gente não faz nem o natural, mas a gente quer viver o sobrenatural. É incoerente. É incoerente. Não bate, entende? Nós não conseguimos nem agradar a Deus, mas queremos o sobrenatural de Deus. Como? Enoque agradou a Deus e experimentou uma experiência sobrenatural. Ele foi arrebatado, Deus o tomou para si, fazendo algo natural. Sabe qual é o nosso problema? O meu problema é que muitas vezes eu só faço aquilo que eu quero. Eu não faço aquilo que agrada a Deus, eu faço aquilo que eu quero. Porque eu vou na igreja, eu venho a esta igreja, e eu escuto tudo que está lá na Bíblia, e eu escuto coisas do tipo que eu preciso adicionar Deus na minha história, eu preciso adicionar Deus na minha vida, na minha história, mas na verdade tem partes da minha história que eu não quero adicionar a Deus.
E é lógico que eu não verbalizo isso, eu faço isso. Com as minhas pequenas ações. Com as minhas pequenas ações. Eu acabo fazendo o que quero. É bacana isso. Adiciona a Deus a sua história. E não é bacana a gente reconhecer isso. Muitas vezes eu não quero adicionar a Deus a minha história. E não adiciono. E pago o preço por isso. Porque toda vez que eu não faço isso, tem consequências. E eu não sei se mais alguém aqui é igual a mim. Amém? Mas muitas vezes eu faço isso. Eu espero que você não faça isso. Não é bom. Não é legal. Porque às vezes, dependendo da parte da minha história, para eu adicionar Deus, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu não quero abrir. Eu não sei se vocês já tiveram esse dilema. De ter que abrir mão de coisas que você quer, mas que não agrada a Deus. Eu às vezes não quero fazer isso. E aí eu não adiciono. Coisas que são importantes para mim, mas Deus não entende. Deus não entende. E aí eu não faço. Então a real é que eu faço o que eu quero. E quando eu faço o que eu quero, eu não estou adicionando Deus na minha história. Essa é uma ação que não agrada a Deus. E Enoque? Enoque agradou a Deus. Só isso? É fácil? Não, eu não acho que seja. Eu não penso que seja fácil, não. Mas já pensou se o seu caso for só esse? Já imaginou isso? Se a tua questão, se a tua demanda, se o teu problema for só esse, agradar a Deus? Imaginou se Deus não está cobrando ou pedindo a você que jejue 40 dias, 40 noites? Sabe, que você pague algum tipo de promessa, Ele só quer que você agrade Ele. Você já pensou se só isso resolveu o problema? Era o caso de Enoque aqui. Parece que para Enoque a questão foi só essa. Outro, Noé. Noé é um cara bacana. Talvez o seu caso seja parecido com o de Noé. Talvez o meu caso seja parecido com o de Noé. Mas você quer dizer o quê, Júnior? Eu vou ter que construir alguma coisa complexa? Não. O que Noé fez, necessariamente, de mais simples, não foi isso. Eu não estou falando da arca. Gênesis 6, 22. Acompanha na sua Bíblia ou no telão aí. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha. Fraquíssimo, né? A gente não combinou, né? Então vamos lá. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha. O que Noé fez? Noé seguiu o plano. Só isso, ele seguiu o plano. Noé, a barca tem que ter tanto de altura, tanto de largura, tem que ser assim, 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 assim. Noé seguiu o plano. Noé fez exatamente o que Deus lhe tinha ordenado. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Muitas vezes nós andamos por lugares que nos deixam distantes desse propósito, mas o propósito continua lá. Muitas vezes nós não seguimos um plano, mas o projeto de Deus continua lá. Amém? Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para a sua vida. Onde é que está esse plano, Júnior? Está aqui. Você imagina nós? Imagina eu. Deus falando comigo, Júnior, a barca tem que ter tanto de altura. E eu na hora de fazer lá, rapaz, Deus, Ele tem horas que Ele não vai dar. Vou fazer um pouquinho mais alto, porque Deus não está considerando, Ele não está aqui vendo o que eu estou vendo, Ele não está entendendo o tamanho do problema. Vou fazer maior, vou fazer também mais larga, e vou surpreender Deus, porque vou fazer muito mais do que Ele está me pedindo. Meus irmãos, a gente não consegue surpreender Deus. Nós não conseguimos. Ele já sabe.
Ele já nos conhece, Ele nos fez exatamente como nós somos. E é por isso que Ele tem um plano específico para cada um de nós aqui. Amém? Ele tem um plano sob medida para você. Mas Noé seguiu o plano. Noé seguiu o plano. Mas meu plano está na Bíblia, então eu vou ter que ler a Bíblia toda? Não necessariamente. Você até deve. Mas leia então um versículo por dia. No outro dia você lê 2. E no outro você lê 3. E se você não for capaz de praticar esses que você está lendo, nem passe para o próximo. Primeiro pratique o que você já aprendeu. Amém? Simples. Jesus, Deus, Ele não veio para complicar a nossa vida, Ele veio para nos salvar, amém? Ele não veio para criar metas impossíveis, Ele veio para salvar e nos tirar de uma condição que nós não conseguiríamos sair sem Ele. Um passo de cada vez, pequenas ações, uma coisa de cada vez. Um versículo por dia, 2, 3. Qual o plano de Deus para o meu casamento? Marido, qual o plano de Deus para o teu casamento? Você é capaz de amar a tua esposa como Cristo amou a igreja? Deus tem esse plano para vocês, maridos. Mulheres, vocês são capazes de respeitar os seus maridos? Deus tem esse plano para vocês. Qual o plano de Deus para a minha vida financeira? Como é que Deus quer que eu haja? Como é que Deus quer que eu me comporte em relação às minhas finanças? Deus tem um pensamento sobre isso para a nossa vida. Qual o plano de Deus para a minha vida profissional? Eu vou seguir o plano. Siga o plano. Noé seguiu o plano. Será que vai dar errado para a gente, meus irmãos? Será? Não vai. Noé seguiu o plano. Será que essa sugestão simples não é o que está faltando para a gente experimentar grandes resultados? Só seguir o plano. Mas pastor, só isso? Siga o plano. Siga o plano de Deus para a sua vida. Experimente seguir o plano. Amém? Tem gente que já agrada a Deus, mas não segue o plano. Ou tem gente que segue o plano, mas não agrada a Deus. E tem gente que nem agrada e nem segue, então faz as duas coisas. Amém? Mas talvez o teu caso pode ser só seguir o plano. Você já tem agradado a Deus, mas não tem seguido o plano. Talvez seja só isso. Então não complica. Faça. Simples assim, pequenas ações. Pequenas ações. Abraão. Qual o grande detalhe da vida de Abraão? Uma vida grandiosa. Gênesis 12, 1. Texto conhecidíssimo. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão ouviu isso e obedeceu. Obedeceu. Abraão não sabia para onde ia. Vá que eu vou te mostrar. Ouviu Deus e obedeceu, mesmo sem entender. Muita gente ouve, mas nem sempre obedece. Muita gente ouve Deus, mas nem sempre obedece Deus. Obedecer não quer dizer que você vai entender tudo, amém? Definitivamente. Definitivamente. Obedecer muitas vezes envolve rupturas, das quais nós não estamos dispostos a encarar. Por isso não obedecemos em muitas áreas ou em muitas vezes, em muitas circunstâncias da nossa vida. E muitas vezes nós não experimentamos grandes transformações ou grandes resultados, porque nos falta pequenas ações como essa. Obedecer. Somente obedecer. Ah, eu não entendo esse negócio de dízimo, eu não entendo. O que você faz? Eu não dizimo. Eu não entendo. Ah, eu não entendo esse negócio de perdão. Não entra na minha cabeça esse negócio de perdão. E o que você faz? Eu não perdoo. Eu não entendo.
Obediência necessariamente não está ligado ao entendimento. Pode estar, mas pode não estar. No caso de Abraão, ele nem sabia para onde ele ia, mas obedeceu. Amém? Se eu fosse lhe dar alguma sugestão hoje, é essa: obedeça. Obedeça. Talvez é só isso que está faltando para mim. Talvez é só isso que está faltando na minha vida. Obedecer. Talvez é só isso que falte para você. Obedecer. Só essa pequena ação. Obedecer. Moisés. Qual foi a pequena ação de Moisés? Como foi o primeiro encontro que Moisés teve com Deus? Êxodo 3:5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente preocupada com a sandália, sabe? Tem muita gente querendo entender a sandália, fazendo estudo da sandália. Por que que a sandália está ali? Querendo entender o que essa sandália significa ali, nessa história, porque ela está destacada. Tire as sandálias. Tem muita gente hoje querendo complicar o Evangelho. Complicar aquilo que Deus fez simples. Querendo tirar a essência da simplicidade do Evangelho. Os valores do Evangelho. Querendo tocar nos valores do Evangelho. E Deus está dizendo: se você não consegue obedecer para tirar uma sandália, como que eu vou te falar coisas grandes, coisas maiores? Você não consegue tirar nem a sandália do pé. Você imagina se Moisés faz caso com isso? Pastor, mas era só tirar a sandália. Não, não pode ser. Não pode ser algo tão simples assim, é simples demais. Tem que ser algo mais complexo, mais sobrenatural para eu chamar a atenção de Deus. Tem que ser algo mais impactante, algo maior. Porque muitas vezes a gente quer complicar tanto, meu irmão, minha irmã. Tira a sandália. Simples assim. Sabe, uma lição de humildade, de simplicidade absoluta. Deus não pediu para Moisés tirar a roupa, para ele fazer a barba, ele cortar o cabelo. Tira a sandália. Só isso. Tire a sandália. A nossa relação, Moisés, vai começar assim. Vai começar desse jeito. Tire a sandália. Simples assim. A pergunta que a gente tem que se fazer essa noite é: qual é a sandália que Deus tem pedido para você tirar e você tem achado que é besteira? Você tem achado que é pouco caso, que é bobagem, que é pouca coisa? Qual é a sandália que Deus tem pedido para você tirar diante dele e você não tem conseguido fazer isso? Essa simples ação. Eu nem acredito que é de Deus. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Para Moisés fez. Moisés experimentou grandes coisas. Grandes coisas. Lembre-se, o nosso Deus tem caráter. O nosso Deus tem um código de ética. Ele tem valores. Ele tem princípios. Nesse código de ética tem coisas que ele aprova e tem coisas que ele não aprova. Nós não podemos fazer tudo da forma que nós quisermos. Não é assim que funciona. Não é besteira. As suas opiniões, as minhas opiniões têm que corroborar com os valores de Deus, com os valores do reino. Você quer experimentar o que eu tenho, Moisés, para você? Tire as sandálias para a gente começar a conversar. Comece tirando as sandálias. Depois a gente conversa. Porque se você não for capaz nem de fazer isso, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós não somos capazes de fazer isso. Nós não temos humildade de coração diante de Deus. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade.
A gente se coloca muitas vezes diante de Deus como se a gente fosse alguma coisa mais do que Ele. Falta humildade muitas vezes. Humildade é uma grande atitude, amém? Só que muitas vezes nós não temos. Nós estamos tão preocupados com as sandálias e ficamos buscando tantas coisas sobrenaturais, porque é Deus e tem que ser algo assim. Ele não vai me pedir algo tão simples, e Ele está só ali. Tire as sandálias para a gente começar a conversar. Tire as sandálias para a coisa começar a acontecer na sua vida, meus filhos. Eu não sei se você veio aqui hoje atrás de uma palavra sobrenatural, mas não vai ter, amém? Nós vamos falar só de coisa simples, só de simplicidade. Tem gente que não tirou nem a sandália do pé, mas quer viver coisas sobrenaturais. Muitas vezes estou lá eu, diante de Deus, pedindo, clamando um monte de coisa, e nem a sandália do meu pé eu tirei. Entro na presença de Deus sem humildade. Mas eu quero viver coisas sobrenaturais. Você quer experimentar o que Deus tem para a sua vida? Tire as sandálias. Comece do simples. Comece do chão. Comece da base. Tire as sandálias. Comece tirando as sandálias. E você vai experimentar. Não perde a visão. Enoque agradou a Deus. Noé seguiu o plano. Abraão obedeceu. Moisés, simplicidade. Simplicidade pura. Amém? E Davi? O que aconteceu com Davi? A história de Davi é uma novela, assim, né? É uma coisa assim. Algumas partes da história de Davi são novelas da Globo, outras são novelas da Record. Não é verdade? Se você conhece a história de Davi, você vai concordar comigo. Algumas coisas que Davi fez, pelo amor de Deus. Mas Davi, ele tinha algo que agradava muito a Deus. Davi tinha um coração ensinável. Ele tinha um coração ensinável. Davi era capaz de aprender. Davi errou, e errou muito. Davi cometeu erros graves, mas não são os erros da vida dele que é o que chama mais atenção. Não é curioso isso? Quando eu falo de Davi, nós não vamos se lembrar de Batseba necessariamente, do esposo dela que ele matou, né? Foi o cara que arquitetou lá, do adultério. Nós vamos se lembrar de que ele derrubou Golias, de que ele matou Golias e tantas outras coisas, tantas batalhas, tantas vitórias. Não são os erros de Davi que definem ele, amém? Mas é o coração ensinável, é o coração que agrada a Deus, amém? Davi talvez seja o personagem mais parecido conosco. Talvez. Coração ensinável. Davi tinha a capacidade de aprender com os erros. Davi aprendia. Salmo 19. Esse é um salmo de Davi. Olha o que ele diz lá no versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Ou seja, Deus, tem pecado que eu cometo porque eu quero. É o que Davi está dizendo para Deus. É muita sinceridade. É muita sinceridade, irmão, sabe? Deus, guarda o teu servo dos pecados que eu faço querendo fazer. Me ajuda a controlar, que eles não me dominem, me ajuda a vencer, porque eu mesmo não consigo. Eu estou aqui para aprender. Versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Ou seja, eu não consigo controlar nem o que eu falo, nem o que sai daqui. E eu tenho medo de que o sai daqui lhe ofenda, lhe desagrade. Então, me ajuda. Eu estou aqui para aprender, Deus. Me perdoa, me confronta.
porque eu preciso aprender a me relacionar contigo de uma forma que lhe agrade e que me faça sofrer menos. Davi foi um homem que sofreu pelos erros que ele cometeu, ele foi alcançado por eles. Só que ele não era masoquista, ele não queria sofrer, ficar sofrendo, ele queria crescer, aprender. O Salmo 51, ele escreveu depois que ele cometeu aquele pecado terrível, o adultério. Teve consequências terríveis. E lá no Salmo 51 ele diz: cria em mim um coração puro. É como se ele dissesse para Deus: Deus, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelos meus pecados intencionais, mas não só isso, me dá um coração novo. Muda também o meu coração, além de me perdoar, muda o meu coração. Eu preciso mudar as minhas intenções, aquilo que sai daqui, e eu não estou conseguindo. Mas o Senhor é capaz de fazer isso por mim, Deus. Ele é capaz de fazer isso por nós, amém, igreja? Deus é capaz. Talvez é só disso que nós precisamos, irmãos. Um coração ensinável. Talvez é só isso que você precisa. Talvez é só isso que eu preciso. Talvez nós fazemos muitas coisas bacanas, mas a gente só precisa de um coração ensinável. A mulher samaritana, estou encerrando já, o louvor pode subir, se estiver aí. Jesus chega na beira do poço, e começa a conversar com aquela mulher, e vocês conhecem a história, a mulher vem cheia de coisa, cheia de religião, sabe, cheia de indagações, cheio de complexidades para Jesus, sabe, não, meu pai disse isso, minha mãe disse aquilo, que tem que adorar aqui, vocês dizem que é lá, e tal, e aquele negócio todo, e Jesus ali. E tem uma hora lá na conversa, vocês sabem, que Jesus, não sei se foi assim, mas assim, exatamente assim, mas Jesus ouvindo aquilo tudo, ele ouve, eu acho que ele olhou para ela assim: mulher, se você soubesse, se passasse pela tua cabeça, com quem você está falando, essa conversa toda sua aí, você não ia gastar tempo com isso. Às vezes a gente quer ser religioso demais na nossa relação com Deus, sabe? A gente quer ser religioso demais. A gente quer, sabe, é muita religião, é muito procedimento, é muita coisa, sabe? E Deus olha para a gente: filho, eu te conheço, não precisa disso não. Abre teu coração. Abre teu coração. Eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar. Parece que você está esquecendo disso. Abre teu coração para mim. Fala o que você sente. Manda real. Manda real. Vou fazer por você o que você quer que eu faça. Deixa essa história toda, esse negócio todo para lá, meu irmão. Eu não vim aqui trazer religião, eu vim trazer salvação. Eu vim mudar a sua vida. Eu vim impactar a sua vida. Eu vim fazer você viver coisas que você sequer é capaz de imaginar. Olha, eu acho que quando a gente está na nossa oração, lá sozinho, no quarto, trancado, daquela maneira que Jesus ensinou, eu acho que Deus olha para nós, a gente está orando ali, Ele olha, cara, se você soubesse quem eu sou. Meus irmãos, às vezes é só isso que está faltando, sabe? Essa mulher teve uma atitude simples, ela só queria saber quem era Jesus.
Ela não sabia. Às vezes é só isso que está faltando para a gente saber quem é Jesus. Porque essa pergunta que foi feita para ela também é feita para nós hoje. Jesus também fala assim conosco hoje. Se você soubesse quem eu sou, você não teria sede nunca mais na tua vida. Você não tem noção. Você não tem noção do que eu tenho preparado para você. Você não tem noção do que eu sou capaz de fazer na tua vida. Você não tem noção do tipo e do nível de transformação que eu sou capaz de fazer na tua vida. Assim diz o Senhor. Amém? Você pode ficar de pé. Você pode glorificar a Deus de pé. Meus irmãos, pequenas ações, grandes resultados, amém? Não basta você mudar, é o primeiro passo. Muda a forma que você enxerga a sua demanda, muda a forma que você enxerga os seus projetos, muda a forma que você enxerga os seus sonhos, muda a forma que você enxerga as suas dificuldades. Adiciona a Deus na história da sua vida, amém? Esse é o primeiro passo. Esse é só o primeiro passo, mas isso tem que vir acompanhado de pequenas ações, que nós dizemos aqui hoje, pequenas ações, obediência, segue o plano, simplicidade, um coração ensinável, coisas simples, coisas do dia a dia, coisas corriqueiras que nós deixamos pelo caminho, que nós deixamos no meio do trajeto, da jornada da nossa vida. Resgate isso essa noite, meu irmão, minha irmã, resgate, amém? Resgate. Deus quer tratar com você, Deus quer te levar para outros níveis de relacionamento. Por isso, não esquece, tire as sandálias, tire as sandálias. Deus quer falar com você, Ele quer falar ao teu coração, de uma maneira direta e pessoal, amém? Tire as sandálias, porque o Deus a quem você serve é santo, santo, 1000 vezes santo, amém? Pensamentos me definem.
eu pertenço a ti, declare isso. Abba, eu pertenço a ti. Pecadinho e pecadão, pecado é pecado, mas levaram até ele, e a sentença dessa mulher era morte por apedrejamento. Ela ia ser apedrejada, e Jesus falou: ok, aquele que não tiver erros, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra, pode começar. As pessoas que ali estavam largaram as pedras, saíram, e Jesus perguntou para ela: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus então ele pede uma coisa a ela. Jesus pede uma coisa simples a ela, só uma coisa a ela. Jesus disse a ela o seguinte: olha, então eu também não te condeno. Agora, vá e abandone a sua vida de pecados. Só isso. Mas Senhor, é só isso? Só. Eu não vim para condenar, eu vim para te salvar. Amém, igreja? Jesus não veio condenar, Ele veio salvar, Ele veio resgatar. É um Deus de amor, é um Deus de resgate, é um Deus de reconciliação, é um Deus de consolação. Aquela mulher ficou espantada, porque ela esperava uma condenação, e ela se deparou com a graça de Deus. A graça de Deus está disponível sobre a tua vida hoje, amém? Deus veio derramar a sua graça, Deus veio derramar a graça dele sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas pastor, eu não sei o que é isso. Eu queria experimentar isso. Eu quero experimentar essa graça, meu irmão, entenda. Ela está disponível para você, minha irmã, ela está disponível para você. Não importa os seus erros. Jesus não disse que o que ela fez foi certo. Ele não disse isso. Mas Ele não a condenou. Ele abriu para ela uma nova perspectiva. Ele abriu para ela uma nova possibilidade. Vá. Só que a partir de agora, não viva mais como outrora. Vá e abandone a sua vida de pecados. A graça de Deus está disponível para mim e para a sua vida, amém? Receba, receba. Se esse é o desejo do teu coração essa noite, receba a graça de Deus sobre a tua vida. Diga para Deus, aí no seu lugar, com o seu coração: Senhor Jesus, eu quero a tua graça, eu quero a tua graça, eu recebo a tua graça.
bem especial. Não é uma carta de Paulo, mas é uma carta de Pedro. Amém? É uma carta do pastor Pedro. O pastor Pedro fez questão de escrever essa carta à igreja, ok? É uma mensagem dele para a igreja. É uma mensagem dele para a semente. Para quem não sabe, sei que tem muita gente nova aqui, talvez não conheça a história. Pastor Pedro começou essa igreja do zero, do nada, com a esposa dele que está aqui, pastora Gigliola, com seus filhos que servem aqui. Amém? Então eu vou ler para vocês na íntegra a mensagem que ele diria se pudesse estar aqui essa noite. Amém? Receba as palavras como se fosse o próprio pastor Pedro lhe dizendo. Ele não é tão bonito como eu, mas dá para o gasto, né, pastora? Vamos lá, gente. Graça e paz, amados. Saudade de todos vocês. Creio que em breve estaremos juntos novamente. A palavra de Deus em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. A igreja do Senhor, durante sua trajetória na terra, sempre foi perseguida, e a perseguição sempre vem através do Estado. Mas por que ela é perseguida? Por causa dos princípios e valores do reino de Deus que defende. Nesse ponto é que entendemos por que nossa luta não é contra pessoas, mas contra Satanás. É uma luta para implementar na terra valores e princípios do reino de Deus. A igreja é a única responsável de espalhar na terra aquilo que pertence ao Senhor. Como nos posicionamos diante de momentos em que nossa atitude pode impedir que o aborto, não assassinarás, a ideologia de gênero, macho e fêmea os criou, a destruição da família, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher, a privação de liberdades individuais, para a liberdade foi que Cristo nos chamou, liberação de drogas, retirada da liberdade religiosa e outras pautas vindas do inferno estão presentes a serem implantadas como leis no nosso país. Não olhe para as pessoas, carne e sangue, olhe para o que elas defendem e representam. Nunca falei de política antes na igreja, mas hoje me vejo na responsabilidade de falar de política para poder continuar falando de Jesus no futuro. Ore, jejue e pergunte a Deus em quem deve votar no final de outubro. Isso vai definir o futuro dos nossos filhos e netos. Eu, pastor Pedro, não tenho dúvidas que nesse momento da história do nosso país, o melhor a fazer é se posicionar. Por isso, estarei votando no candidato que mais se aproxima de um defensor dos valores e princípios de Deus. Meu voto é em Jair Bolsonaro. No dia das eleições, não fique em casa, vá votar. E vote em quem a sua consciência cristã lhe der paz. Que Deus continue nos abençoando. Amém? Essa é a posição do pastor Pedro, é a posição desta igreja em relação às eleições, em relação à política, em relação aos dois candidatos que hoje estão aí, para a gente ter que fazer uma escolha, amém? Você que pensa diferente, ou você que, nós não estamos aqui para lhe julgar, amém? Nós estamos aqui para lhe amar, ok? Então, você está apenas hoje tendo acesso à posição do pastor dessa igreja, do pastor presidente dessa igreja. E eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, assim, eu nunca comentei, mas hoje eu me vejo na obrigação de falar. Eu também voto em Bolsonaro, amém? Eu também voto nele. Enfim, era segredo, mas
Enfim, o pastor falou, também falo. Eu queria encerrar agora de verdade assim, encerrar o culto. Pastor Guilherme está? Tá? Pastor Guilherme, pastora Giovana, Laís está, pastor? Eu não estou lhe vendo ainda, viu? Chega aqui, pastor, por favor. A Laís não veio, pastor? Não? Ok. Suba, por favor. Amanhã, a filha deste grande homem de Deus vai fazer uma cirurgia muito importante, muito séria. Nós cremos, terça-feira, não amanhã, depois de amanhã, terça-feira. Amanhã é aniversário dele, viu? Amém? Aí. Muito bem. E eu queria encerrar o culto com você de pé, obviamente, mas orando pela vida desse pastor, de sua família, por essa cirurgia que vai acontecer na terça-feira. Nós cremos, eu creio que tudo já está preparado, eu creio que o milagre já aconteceu no reino espiritual, amém? Mas também creio que a oração de justos muito pode em seus efeitos, e eu estou diante aqui de centenas de justos, amém? Então, se você tem o hábito de orar curvando as suas cabeças, fechando os seus olhos, faça isso agora, e estenda a sua mão em direção ao pastor. Pai amado, nós queremos, Senhor, agradecer por essa noite abençoada, por essa noite maravilhosa. Eu quero agradecer pela Tua palavra. Eu quero dizer a Ti, Jesus, Tu és a pessoa mais importante neste lugar, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és poderoso, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Tu és o nosso resgatador, o nosso Salvador. Tu és o Alfa e o Ômega, Pai. Tu és o amor, Tu és a vida, Tu és paz. Ó Deus, é a Ti que nós clamamos, porque nós não temos nenhum outro Deus além de Ti, Jesus Cristo. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso amor. Pai, em nome de Jesus, que na próxima terça-feira, Pai, a Laís possa estar sendo operada não pelos médicos tão somente, mas que as Tuas mãos, Senhor, que as Tuas mãos operem através dos médicos que farão essa cirurgia, Pai. Senhor, eu creio que todo nódulo, linfonódulo, Pai, toda doença, tumor, Pai, seja o que for, se lá ainda estiver, que pode ser, Pai, que ela nem faça essa cirurgia, se assim for a Sua vontade, pode ser que na terça-feira os médicos, ao verificarem, não encontrem mais nada lá. Mas se estiver algo, se ela tiver que passar pela cirurgia, em nome de Jesus, eu creio, Pai, eu creio que ela sairá de lá 100% curada, restaurada, Pai, em nome de Jesus, sem nenhuma sequela, Pai, nada, Pai, limpa, Pai, completamente. Senhor, dê a Laís agora, Pai, toda a força que ela precisa, todo o conforto, todo o consolo, Senhor. Abraça ela agora, Espírito Santo de Deus, faça visitação, Pai, agora, Pai, onde a Laís estiver, em nome de Jesus. Guarda, Pai, esta família, guarda o pastor Guilherme, pastora Giovana, suas filhas, Pai, em nome de Jesus. Dê a eles, Pai, toda a força, toda a resiliência, toda a resistência que eles precisam nestes dias, Pai, para suportar este momento tão tenso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha de uma forma renovadora e dobrada sobre a vida dessa família, Pai, restaurando, confortando, consolando, Pai, os corações, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós desde já
recebemos o teu milagre, Pai, recebemos o teu milagre, porque o Senhor é um Deus de milagres. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu milagre, Pai, muito obrigado pelas tuas misericórdias que são boas e se renovam a cada manhã. Senhor, na mesma paz, no mesmo amor, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe até aqui, assim também nos leve de volta aos nossos lares. E eu faço esta oração em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.